Eu acompanho bastante documentários sobre futebol e esportes no geral. Uma falta que eu sinto nessas produções é a de um tema muito marcante desde o seu início ali. Neymar, o caos perfeito, tem um tema óbvio de cara e com ele milhões de conflitos e percepções sobre o nome Neymar e também as duas pessoas que o carregam. Distribuído e produzido pela Netflix no formato de 3 episódios, somos apresentados à proposta de que a carreira de Neymar Júnior é um caos, e segundo um dos primeiros depoimentos, um caos perfeito. Sendo assim, o documentário vai e vem na vida do jogador a fim de definir esses dois pontos: o caos e a perfeição, e como eles geram também um jogador dúbio, que tanto funciona na calmaria interna e também quanto funciona na confusão externa. O objeto de estudo aqui é Neymar, e é importante compreender isso como sendo duas pessoas. Existe o Neymar Júnior, que todos conhecemos, e existe o Neymar pai. Sobre esse segundo, que acaba ganhando muito tempo de tela, e uma das principais discussões do documentário, cria-se aí o conflito sobre quem controla o Neymar. Ele, Neymar pai, ou acaso da jornada do jogador, né, do atleta. Antes de continuar, deixa eu só te pedir rapidinho para se inscrever aqui no canal e também deixar um like nesse vídeo, tá? Garante demais aqui o sucesso do meu trabalho e, de certa forma, isso tá nas suas mãos, apenas um clique. Muito obrigado. Futebol trabalha com o imponderável. Você pode fazer tudo certinho, tudo perfeito e ainda assim tem grande chance de errar, tem grande chance de vir a falhar. Nas primeiras cenas, ao entrevistar o Neymar pai, a montagem do documentário permite que nos vaze um pouquinho dos bastidores pré-gravação. O entrevistado parece não gostar do rumo das perguntas ou em como os documentaristas, que são os especialistas ali naquela situação, como eles estão organizando as coisas. Em seguida, começam a abordar o assunto controle. Essa cena por si só gera bastante reflexão, mas aprimora-se bastante quando lá na frente ela se conecta com o Neymar Júnior debatendo abertamente com o pai sobre a forma dele lidar com ele, com algumas pessoas e também com as ideias contrárias às dele, no caso do Neymar pai. Curioso aqui que Neymar, jogador, também já foi acusado de não poder ser contrariado, coisa que o documentário aborda algumas vezes, e também joga isso um pouco no seu pai. É quase uma sessão de terapia. É Freud, né? É Freud. Neymar Júnior tem diversos conflitos sendo levantados. Há o conflito sobre o assunto de jogador versus celebridade, sem tocar no assunto que dá para ser as duas coisas em equilíbrio, mas enfim. Há o conflito de ser o jogador de sucesso ou a sombra de outro jogador, fruto de algo plantado pela imprensa, a questão lá do Messi. Mas também é impressionante como todas essas discussões rapidamente se apagam sempre que o documentário decide voltar para falar sobre a rede de suporte, a estrutura que sustenta o Neymar jogador e também que sustenta a celebridade. E, obviamente, sobre o Neymar que não deu certo jogando bola, no caso, o seu pai. Até que ponto o protagonista quer ser uma coisa ou quer ser outra? Da boca dele, em nenhum momento sai o dito de que almeja ser uma celebridade, mas sai de outras pessoas que o produto Neymar ganha muito mais dinheiro vendendo objetos, em sua maioria supérfluos, do que de fato jogando bola, fazendo gol. De novo, nada disso sai do Neymar, do Júnior. Ao passo que avança na organização desse caos, que é a vida desse atleta, o roteiro começa também a abrir mão um pouco do assunto bola, a fim de mostrar o Neymar Júnior pai, e pra mim é um dos ápices do documentário. Em algumas cenas há uma certa leveza do Neymar pai e o Neymar Júnior, mas em sua maioria eles são apresentados de maneira distante, o oposto inclusive do Neymar Júnior e o seu filho, que é visto constantemente o abraçando e mesmo quando distante, falando ao celular a fim de garantir o mínimo de contato possível. O documentário atrela um ponto de inflexão ao jogador justamente pelo momento que ele passou com a família e amigos ali durante o lockdown. Os amigos sempre estão rodeando o Neymar Júnior nas cenas e depois desse período de pandemia é mostrado bastante ele com o filho e um certo apego que parece ter sido criado para além do normal, mas a mesma coisa não aparece com o pai dele, pelo contrário, enquanto ele se conecta com o filho, ele se distancia do pai. Para a direção desse documentário, o pai aparece geralmente de um lado e o Neymar do outro. A cena que mais entrega isso é quando, em meio a uma crise, a câmera faz um enquadramento aberto de dentro de uma cozinha e a coifa do fogão está no plano central, criando uma espécie de barreira, um muro de Berlim. À esquerda, Neymar pai, à direita, Neymar Júnior. Opostos, mas que de alguma forma precisam coexistir, como se tivessem criado ali uma relação que tanto um
quanto outros simplesmente não conseguem mais redefinir. Pena que mais cenas assim não são exploradas pelo documentário. Eu acho que falta esse documentário, dentre outras coisas, explorar um pouco mais a questão da imagem, a mistura das imagens. O Neymar tá falando que é muito difícil viver a vida dele, etc. Corta pro pessoal lá subindo um ônibus lotado, coisa parecida. Depois mostra como é ruim não conseguir viver uma vida de celebridade, ou quer que seja. Então corta lá para um cara sentado ali numa vida de escritório comum. As mesmas pessoas que no sábado, no domingo, dependendo da semana também, vão precisar do Neymar para se entreterem. É esse tipo de paradoxo, é esse tipo de volta no assunto que falta um pouco. Mas em outros pontos o seriado documental faz isso tranquilamente, principalmente com essa questão aqui da relação pai e filho. Também o documentário nem sempre é muito efetivo ao encher os assuntos. Vem um momento falando sobre a morte do Kobe Bryant, mas não é um assunto que ajuda a narrativa a ser preenchida. Isso também acontece com vários outros pontos de vista que são trazidos, que mais parecem servir a uma necessidade muito grande de elevar o moral do atleta, ou de pelo menos colocar o documentário num ponto um pouquinho imparcial forçadamente, do que realmente construir um diálogo com o que vinha sendo mostrado. Sendo assim, os 3 episódios poderiam funcionar tranquilamente em formato de filme e não de série, tirando os excessos e sendo honesto com a sua proposta inicial, que é simplesmente deixar os Neymares falarem a fim de tirarmos nossas conclusões sobre como essa relação é realmente o tal caos perfeito, bastaria demais para esse projeto. Seria mais direto e também deixaria aberto para abordar outros momentos da carreira desse jogador em outros filmes. A linguagem documental, ela realmente precisa de um pouco mais do que foi mostrado aqui. Ela precisa incomodar também aquele ou quem está sendo estudado, né? Precisa dizer e contradizer a fim de se aprofundar nos assuntos propostos. Porém, apesar dessas falhas aqui em termos de estrutura, eu destaco o roteiro que, da maneira mais velada que conseguiu, nos colocou a pensar sobre uma relação entre duas pessoas, uma simbiose, uma retroalimentação de egos. Quando o Neymar fala lá no comecinho sobre Batman e Coringa, acredite, ele tá falando muito mais do que só dele. O Batman precisa do Coringa, o Coringa precisa do Batman. É só assistir o filme Corpo Fechado que você vai entender como vilão cria herói e herói também cria vilão e todas as relações possíveis entre isso. Ao mesmo tempo que também vilão cria uma vilania forçada do herói. É só assistir o final de The Dark Knight, né? O segundo filme da trilogia do Christopher Nolan, para você entender que o Batman, ele precisou se despir do fato de ser herói, tomar todas as dores dessa decisão e seguir como o Cavaleiro das Trevas ali, pois a ele era essa a sua utilidade. Essa relação que é dita no documentário entre Coringa e Batman é uma relação muito mais forte do que o Neymar falando sobre si. Muito mais forte. Neymar nunca vai ser quem a gente quer que ele seja, e o documentário pergunta se consegue, inclusive, ele mesmo ser quem ele quer. E aí deixa no final uma pergunta: quem seria Neymar se não fosse Neymar?